Paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Jefferson. E hoje estou trazendo para vocês a aula de número 12, que tem por título Quando Satanás enche o coração do homem. Um título muito forte dessa lição que estaremos estudando hoje aqui. Peço a vocês que abram vossas Bíblias em Efésios 4:27, caso você não esteja com a sua revista, e leia juntamente comigo apenas o versículo 27. Efésios 4, capítulo 27. Não deis lugar ao diabo. Agora, meus irmãos, irei fazer convosco a leitura do texto bíblico que está em Atos 5. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com a parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno, enquanto o possuías não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se e cobriram-no, carregando-no para fora, e os sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: Por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram e acharam-na falecida e levaram para fora, sepultando-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda aquela igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Os irmãos perceberam que eu dei uma censurada em uma palavrinha aqui para evitar problemas com o YouTube, mas espero que isso não tenha problemas com o YouTube, mas espero que isso não venha impedir a compreensão dos irmãos da palavra aqui. Caso você tenha alguma dúvida, já sabe onde eu li. E sem mais delongas, vamos para a introdução da nossa lição. Um dos momentos mais importantes do culto a Deus é o da contribuição. No entanto, nesse momento, Satanás pode dominar os corações de tal maneira que o ato sagrado de ofertar é maculado por uma falsa modéstia, pelo mau exemplo, pela tentativa de se pecar contra o Espírito Santo. É o que veremos nessa lição. Tópico de número 1. A igreja debaixo do Espírito Santo. No passado, a igreja era avivada e o mover do Espírito Santo era amplo. Porém, como tudo e qualquer lugar que há o ser humano, existiam problemas. Só através do Espírito Santo podemos resolvê-los. E os discípulos de Jesus se utilizaram disso para resolver os problemas. Os irmãos eram unidos e não havia, pois, entre eles necessitado algum. Atos 4:34. Tópico de número 2. Uma oferta contaminada pela mentira. Lucas inicia o capítulo 5 de Atos com uma conjunção
adversiva, mas mostrando uma clara diferença entre a menção feita a respeito de Barnabé em comparação com a história que vai ser iniciada, a do casal mentiroso. Da mesma forma que Barnabé, esse casal vendeu uma propriedade e trouxe um valor para os apóstolos, enquanto Barnabé trouxe o preço do que vendera. Ananias e Safira apresentaram parte do preço e de forma combinada acertaram entre si que diriam aos apóstolos que o resultado da venda era diferente do valor. Deus não obrigou o casal a contribuir com a obra. Eles poderiam vender a propriedade e reter parte do preço de acordo com a necessidade que tinha naquele momento. Reter parte do preço que tinham consigo não era necessariamente o problema, mas o mal que fizeram foi mentir para Deus e depois para os apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade. Ao levar o dinheiro para os apóstolos, Ananias já havia acertado com sua esposa a mentira que iriam contar diante das pessoas. Eles passariam bem aos olhos dos irmãos. Uma doação financeira robusta atrairia olhares de admiração. Mas Deus não tolera a desonestidade, e o preço dela custou a vida de Ananias e Safira. Atos 5, 6 e 10. Para que a igreja não fosse contaminada pela mentira, Deus imediatamente julgou os cônjuges de forma pública. O marido foi punido primeiro, pois além de ter tido a ideia, foi ele a pessoa que levou a oferta ao templo e deu início à mentira. A seguir, a esposa foi julgada por confirmar a mentira contada pelo marido. Atos 5:8. E o outro, a referência é Atos 5:2. A princípio, pode parecer que Deus tratou o casal de forma árdua, mas ele não comete erros, pois é justo e reto. Deuteronômio 32:4. Deus não os considerou inocentes, pois foram eles que deram cabo à mentira. Espero que tenha ficado claro aos irmãos. Tópico de número 3. Cuidado com o coração. O diabo motiva todo tipo de mal, principalmente a mentira. Ananias arquitetou a mentira e Safira sequer o aconselhou. Eles realmente tinham um laço. O Senhor não depende das nossas contribuições, pois Ele nos concede os recursos que precisamos e usamos para abençoar a sua obra. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria, 2 Coríntios 9:7, e de acordo com os nossos recursos, 1 Coríntios 16:2. Conclusão: Deus espera que hajamos com sinceridade e autenticidade em todos os momentos. Satanás pode motivar mentiras e outros pecados mesmo em pessoas que já conhecem a Deus e vivem em ambientes de milagres. Por isso é preciso que guardemos os nossos corações para não ser enganados nem tentar enganar outras pessoas na obra do Senhor. Bom, meus irmãos, essa foi a aula. Novamente, eu
repito e falo a vocês, se você é novo no canal e chegou até aqui, se inscreva no mesmo, tem uma chance esse projeto. A inscrição ela é gratuita, então você não paga nada, é só acompanhar os vídeos. E claro, se você já é inscrito desse canal, gosta desse conteúdo, compartilhe com seu amigo, principalmente se ele for da igreja. E como sempre, não se esqueça do like. E claro, se tiver alguma pergunta, qualquer tipo de comentário, pode fazer aqui na aba de comentários aqui. Eu estarei lendo e respondendo você. Bom, meus irmãos, essa foi a nossa aula e espero que você tenha gostado dela. Fiquem na paz e até a próxima, se assim Deus quiser.